Bom dia, caros alunos, alunas da Escola Dominical, irmãos, irmãs, nossa querida igreja aqui em Lorena, outros tantos irmãos que talvez mais distante, fora dessa cidade, também estejam nos acompanhando. Com a graça e com a paz do Senhor Jesus, eu os cumprimento nesta manhã. Vamos, antes de qualquer coisa, buscarmos a orientação, a sabedoria, a direção do nosso Deus nesse estudo. Nosso Pai, agradecemos em nome de Jesus por essa oportunidade maravilhosa de crescermos no conhecimento, na graça, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que esses momentos possam ser preciosos para o crescimento de tantos quantos ouvirem esta palavra. E que esta palavra, Senhor, não seja ministrada por mim, mas ministrada pelo Teu Espírito Santo. Que eu tão somente seja um instrumento humilde, submisso e fiel nas Tuas mãos. Eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então nesses últimos domingos, não é? Fazendo esse estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Então, e hoje estamos no quarto estudo, estudo número 4. Possivelmente tenhamos mais um domingo que vem para encerrarmos esta unidade, não é? Do estudo aos Colossenses. E no estudo passado, domingo passado, nós fizemos questão de encerrarmos fazendo algumas perguntas bem provocativas. E essas perguntas provocativas, para nós lembrarmos, se é que alguém não anotou, não é? Mas são perguntas bastante interessantes e preciosas. Elas são: em que nós cristãos dos dias de hoje de fato cremos? Em que realmente está a nossa fé? Ou em quem, não é? Nós cremos de fato na pessoa de Jesus, como o apóstolo Paulo nos apresenta, no caso aqui na carta aos Colossenses? Nós temos crido que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê a Jesus vê ao Pai. Nós cremos que nele reside toda a plenitude e só nele somos reconciliados com Deus. Você crê que Jesus é suficiente para a sua salvação? Você o adora? Qual lugar ele ocupa em sua vida, ou na minha vida, em nossa vida, na vida da igreja? O que motiva sua vida na igreja ou viver na comunidade da igreja? São as bênçãos espirituais ou são as bênçãos materiais? Então, essas perguntas, elas visam trazer para os dias de hoje a mensagem do apóstolo aos Colossenses. Essa carta foi escrita no século I, nós estamos no século XXI. A igreja já enfrentava lutas que são típicas e características na história da igreja durante toda a sua existência. E elas continuam nos dias de hoje, não é? As heresias continuam acontecendo, talvez com outro formato, talvez com uma outra roupagem, mas a essência é a mesma, é negar a suficiência, a supremacia, a singularidade de Jesus para a nossa salvação, para a nossa vida, para a nossa redenção, não é? Bem, Paulo, no versículo 29, ele se apresenta como um pastor zeloso. Nós lemos isso no domingo passado. Ele diz que afatigava-se, ele estava fatigado, cansado por tanto esforço que ele fazia. Vejamos, meus irmãos, eles não tinham os recursos que temos hoje. Hoje, se um pastor sente necessidade de falar com um membro, mesmo que esteja distante, ele tem o recurso da tecnologia. Olha os recursos que nós estamos tendo, não é? Na verdade, nós estamos mandando uma carta para a igreja. Não é impossibilitada de estar recebendo a mensagem diretamente, nós o fazemos indiretamente, usando os recursos tecnológicos dos nossos dias. Mas antigamente, quando muito eram os cavalos,
não é? Que faziam todo o transporte, as pessoas andavam muito a pé, não é? Então, as cartas, não é? Se hoje, nos nossos dias, uma carta no correio demora tanto, imagine na antiguidade, não é? Ainda fazemos uso de cartas, de, de correspondências via correio, não é? Então, podemos imaginar a dificuldade. E Paulo escreve essa carta zeloso, zeloso pela vida dos crentes, pela preservação da sua fé, não é? Então, ele já acentua, não é, para os crentes, logo no começo, nas suas saudações, e no capítulo 2, mais especificamente, aqui se nós abrirmos Colossenses 2, versículo 6, ele diz assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Quer dizer, tal como fostes instruídos, não é? Tal como recebestes na doutrina dos apóstolos, né? Nele radicados. Os apóstolos, eles conviveram com Jesus, eles receberam a instrução diretamente dos lábios do Senhor, viveram cotidianamente durante 3 anos na intimidade com o Filho de Deus, com o próprio Deus. E depois o apóstolo Paulo, como ele mesmo se chama, um nascido fora de tempo, não é? Mas que o Senhor encontra-se pessoalmente com ele, ressurreto, não é? No caminho para Damasco. Então, a doutrina pura, que é a fé original, Paulo está dizendo: não olhem para a direita nem para a esquerda, tampouco olhem para trás. Ponham o seu foco naquilo que vocês creram quando receberam a Jesus, aquilo que vos foi passado, que é a suficiência, a supremacia, a singularidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Jesus nos basta, ele é suficiente para a nossa redenção. Paremos de querer complementar, de acrescentar acessórios ao evangelho puro, original, não é? Como aquele hino que nós cantamos na congregação: conta-me a velha história. O autor do livro Suficiência, não é, de Cristo, Augusto Nicodemos, ele faz um comentário, não é? Ele está dizendo, ele comenta que Paulo está dizendo: em Cristo a salvação é pela graça, mediante a fé e a santificação. E ninguém que é salvo pela graça se santifica pelas leis, pelo legalismo ou pelo gnosticismo, que são conhecimentos humanos engendrados pela inteligência e imaginação humana, ou por misticismos, ou por ascetismo, que também já comentamos, mas poderemos fazer mais alguns comentários na nossa aula, no nosso estudo de hoje. Desculpe. Vejam que Paulo está zelando pela conduta, pela fé pura, não é? E isso precisa ficar claro para nós nos nossos dias, meus irmãos. Zelar pela pureza da doutrina dos apóstolos, que foi nos passada, e não aceitarmos, não acolhermos entre nós doutrinas falsas, engendradas, que muitas vezes não negam diretamente a pessoa de Jesus, mas acrescentam ideias a ela, como que dizendo que Jesus não é suficiente, não é? O seu sacrifício, a sua ressurreição não nos bastariam. E nós podemos ver esse zelo do apóstolo Paulo lá na segunda carta do apóstolo aos Coríntios, não é? Esse mesmo zelo
que ele demonstra pelas igrejas. E aí aqui, vamos abrir lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. No capítulo 11, versículo 2, 3 e 4, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e a esses de boa mente o tolerais. Então Paulo está dizendo: Coríntios, cuidado, se vocês começam a acolher pessoas que estão pregando um outro evangelho, pregando uma outra fé, pregando um outro conhecimento, uma outra pessoa, um outro ser que esteja pretensiosamente além da pessoa de Jesus, rejeitem essas pessoas, ou melhor, rejeitem as suas ideias, não é? Em nome de Jesus. E Paulo, então, aqui no capítulo 11, né, segundo aos Coríntios, também ele continua lá no versículo 13, e diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Meus irmãos, vejam bem, Paulo está sendo extremo, não é? Ele diz: cuidado, porque até Satanás pode se transformar num anjo de luz. E não é à toa que num outro momento ele diz: se um anjo surgir para nós e pregar algo que esteja além do que está escrito na palavra, além das escrituras, além da palavra de Deus, além da pessoa de Cristo, que seja anátema, não é? Que seja anátema. Meus irmãos, é urgente que nós, como igreja de hoje, estejamos atentos, alertas, zelosos, não é? Para repreendermos e exortarmos qualquer desvio da nossa fé na pessoa única e singular de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu anotei aqui, não é? Esses tempos atrás eu pude conduzir um pequeno estudo, uma devocional, em que nós falamos: são tantas as vozes que nós ouvimos nos dias de hoje, não é? Já eram muitas vozes nos tempos do primeiro século da igreja. Agora muito mais, porque são vozes de todos os lados, vozes através de meios eletrônicos, tecnológicos, celulares, computadores, 1000 aplicativos, não é? 1000 mensagens, 1000 palavras, 1000 pessoas, não é? E isso, mais do que nunca, exige que nós nos lembremos do que está escrito nas palavras escritas por João, no capítulo 10, versículo 27, palavras do próprio Jesus: eu conheço as minhas ovelhas e elas reconhecem a minha voz. Não é? Tem um hino do coral que nós cantamos que diz: que doce voz tem o meu Senhor, não é? Então eu preciso reconhecer a voz de Jesus em meio às inúmeras vozes que têm se apresentado, não é? E os ruídos que têm se apresentado no meio de nós, não é? Bem, como dissemos então, Paulo, quando diz: como recebestes o evangelho, assim permanecei nele. Não é? Não quero acrescentar nada além, mas apenas na intimidade, no conhecimento crescente, com a comunhão, através da comunhão
com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E Paulo, então, dá uma introdução visando agora argumentar, direto ou indiretamente, contra essas heresias que estavam insistindo e se infiltrando no meio do povo de Deus, na cidade de Colossos, né? E embora, meus irmãos, seja interessante a gente observar que Paulo está a tempo zelando para que esse mal não continuasse, se multiplicasse. Lá no versículo 5 ele nos dá a entender que essa heresia estava influenciando uma minoria, não é? Porque a grande maioria da igreja, graças a Deus, estava se mantendo na fé. E vejam aqui no versículo 5 do capítulo 2, ele termina ali dizendo: alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, não é? Então, graças a Deus, né? Mas ele vai então a partir do 6 e do 7 desses versículos, ele vai já no 8 começar a pontuar essas heresias. Nós já tivemos oportunidade de comentar, mas agora, prosseguindo com os estudos, nós fazemos algumas referências novas e a título também de recordarmos e fixarmos o que nós temos aprendido, porque isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Então, no versículo 8, Paulo vai continuar ali no capítulo 2. E diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar. O que é enredar? É se deixar cair numa rede, numa armadilha, e deixar os pés serem presos, não é? Por essas falsas doutrinas, falsas ideias. Não se deixe enredar. Primeiramente, ele fala enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Na verdade, Paulo já está fazendo uma primeira referência ao que nós já falamos nos estudos anteriores, primeiramente ao gnosticismo, né? Filosofias, pensamentos da filosofia grega, das suas mitologias, das suas ideias. Nós sabemos, por exemplo, dos sofistas, entre os gregos. Os sofistas, eles queriam provar uma mentira, né? Demonstrando uma verdade, né? Então eles demonstravam uma ou mais verdades para provar uma mentira. Então nós temos que ter cuidado com essas sutilezas, não é? Porque podemos dizer assim, mas eles estão falando verdade, mas nós temos que olhar o que eles estão querendo por trás demonstrar para nós. Então, isso nós chamamos de gnosticismo. Os gnósticos, então, colocavam assim revelações de conhecimentos que não teriam chegado aos crentes nem aos apóstolos, e que eles eram privilegiados e estavam recebendo essas revelações e de seres espirituais comandando o universo e proclamando, propagando a mensagem de que os crentes tinham que ter contato com esses seres, adorá-los, prestar cultos a eles, para receber essas revelações e poder chegar-se a Deus, né? O remédio para todo engano, segundo Augusto Nicodemos, o autor deste livro que está sendo base para a nossa consulta, não é? Além da própria palavra de Deus, a Bíblia, está nos lembrando que o remédio para todo engano, o remédio para todo ensino enganoso é contra-atacarmos com a exposição do mistério de Deus revelado na pessoa de Jesus. A igreja tem que centralizar a sua mensagem na pessoa de Jesus, não é? Eu acredito que todo culto, isso particularmente pensando, todo culto ao final precisa ter um apelo para chamar aquelas pessoas que aceitam, não é? E que recebem a Jesus. Devem ser cultos evangelísticos, não é? O foco, o centro, a essência de toda a mensagem é o mistério de Deus na pessoa de Jesus. Depois,
Queremos comentar também, não temos que buscar a outrem, ou a algo, ou seja conhecimento, sejam pessoas, não é? Sejam livros de autoajuda. Não temos que buscar em nenhum outro, a nossa salvação, a nossa santificação, a não ser em Jesus. Né? Nele somos aperfeiçoados. Interessante ler os versículos 9 e o 10 do capítulo 2. Nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Nele estais aperfeiçoados. Eu gostaria de ler uma outra versão, né? Em Cristo nós somos aperfeiçoados. Uma outra versão desse texto de Paulo aos Colossenses, né? Versículo 9 e 10, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição de homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Paulo não está negando a existência de seres espirituais, ele fala das potestades, ele fala dos anjos, mas ele está dizendo que Cristo é o cabeça, Cristo está acima de todas essas coisas. Não temos então que buscá-los como intermediários em nossa intimidade, em nossa comunhão com Deus para a nossa redenção e salvação. Bem, continuando no versículo 8, não é? Aqui que nós já lemos, não é? Isso, que não venha vos enredar, ele vai dizer também conforme a tradição dos homens, né? E aqui, o que ele está querendo dizer, não é? Tradição dos homens. Ele está fazendo possivelmente, certamente, uma relação ao legalismo judaico, especialmente a costumes que foram sendo interpretados, né, pelos rabinos, práticas, costumes mesmo, culturais, não é, do povo, colocando como exigências legais, não é? E Paulo faz uma referência específica até mesmo à circuncisão, uma prática do Antigo Testamento ordenada pelo próprio Deus, mas como Paulo vai dizer aqui no versículo 17, diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Não é? Então, quando Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas mesmo testificam de mim, do começo ao fim, não é? É a pessoa de Jesus que está sendo focada, prefigurada, não é? Profetizada, todas as leis e que vão ser cumpridas na sua plenitude, na pessoa de Jesus. E nele, pela fé nele, nós somos justificados, nos tornamos justos e somos santificados e aperfeiçoados. É nele, por ele e para ele, é conforme diz a palavra do Senhor. E aí, Paulo aqui, já no versículo 11, vai falar da circuncisão, porque esses gnósticos, esses legalistas, estavam exigindo que os crentes também começassem a circuncidar-se e a circuncidar os seus filhos. Circuncisão, eu gostaria de fazer uma observação, mas precisa ficar também claro, era um corte, não é? No prepúcio dos meninos, né? E Paulo está dizendo aqui no versículo 11, nele, em Jesus, também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, não é? Ele vai falar tendo sepultados juntamente com ele no batismo e ressuscitados, não é? Igualmente, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, são sinais externos
mais de uma graça interna, não é? Então, meus irmãos, Augusto Nicodemos faz uma observação interessante. Se perguntasse no início do século, né, naquele século em que os colossenses viviam, se perguntasse para alguém o que é um judeu, a resposta certamente seria essa: um judeu é uma pessoa que não faz nada no sábado, não come carne de porco e circuncida os seus filhos. Então é como se dissesse nos dias de hoje: o que é um cristão? Um cristão é uma pessoa que guarda o domingo, não bebe, não fuma, não joga e guarda o domingo. E foi batizado nas águas. E não pode ser por aspersão, tem que ser por imersão. Meus irmãos, não é porque eu batizei no Rio Jordão que eu estou salvo, mas é por causa do que estava acontecendo dentro de mim e que estava sendo sinalizado exteriormente, externamente. É algo espiritual. A força, o poder de Deus está no Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos prosseguir, não é? Então Paulo está colocando assim, insistindo no rito da circuncisão. Também ele está falando das questões da dieta judaica, não é? Que se limitava a comidas e bebidas, o que é proibido, o que é permitido, não é? E também ao calendário, a guarda de sábados, a guarda das festas de luas novas e de festas especiais, etc, etc. Então vejam bem, cristianismo não são rituais, mas cristianismo é espírito, é um mover do espírito que reflete no ser integralmente, não é? Na sua redenção, física do seu corpo e também e especialmente no seu espírito, na sua alma, na sua mente. Vamos prosseguir, né, meus irmãos? Bom, já lemos, eu gostaria de ler também o versículo 23. Paulo está dizendo, né? Vejo ali no 16, primeiro, deixa eu ler o 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Lá no 23 ele vai insistir: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade, e rigor ascético, e todavia não tem valor algum contra a sensualidade, como Augusto Nicodemos observou, né? Essas coisas não têm valor nenhum para a nossa salvação, para a nossa santificação. Bem, vamos em frente. Lembro também que no versículo 8, não é? Paulo faz uma referência aos rudimentos do mundo. Então aqui ele está falando e ele vai insistir aqui no versículo 18, que eu vou ler também, né? Ele está insistindo sobre a questão do misticismo e também do ascetismo. Gostaria de falar primeiro do misticismo. Vejam aqui: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Não é? Então, Paulo está alertando contra falsos apóstolos. Aliás, é bom que façamos um comentário: apóstolos foram somente os 12 de que temos conhecimento, não é? Que receberam diretamente do Senhor Jesus a palavra, a ser proclamado o Evangelho, e depois o apóstolo Paulo, que se coloca como um nascido fora de tempo. Né? Então, é importante que pensemos nisso, né? Porque hoje, até nos dias de hoje,
pastores, líderes se proclamando apóstolos, não é? E pessoas dizendo que tiveram visões, revelações, que muitas vezes não são baseadas na própria Bíblia, na palavra de Deus, vão além das Escrituras, não é? E querem arrebanhar pessoas, incautos, desavisados, não é? E buscando outras doutrinas, outros costumes que não têm base na doutrina dos apóstolos. Lá em Atos 2:42 nós vamos ver que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mais uma vez lembro do hino, conta-me a velha história. Não é? Não temos que buscar novidades na igreja, temos que buscar a novidade única, a boa nova, sempre nova de Jesus, não é? De Cristo o Redentor. Assim continua o hino, conta minha velha história de Cristo o Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Finalmente, gostaria também de colocar a questão do ascetismo, que já comentamos, não é? E Paulo vai falar do versículo 20 em diante. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Já lemos esse texto, mas estamos lendo novamente. Rigor ascético. Os ascetas consideravam tudo que é material, não é? Toda a criação de Deus, inclusive, e o corpo, como mal e que tem que ser destruído, não é? E não é? Assim como Deus criou, o mesmo Deus que criou o espírito e a alma, ele criou o universo, criou o nosso corpo, não é? Nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo, redimido, não é? Então, os ascetas pregavam, não é? A autopunição, os altos flagelos, os castigos, castigar, surrar o corpo, deixar de comer, deixar de beber, evitar os prazeres que Deus nos dá, que são lícitos, não é? Inclusive proibiam o casamento, né? Então, eles chegavam ao radicalismo colocando que essas coisas garantiriam a salvação, a perfeição e o aproximar-se de Deus. Tudo isso Paulo coloca como falsa doutrina, o ascetismo, né? E coloca que tudo isso, esse rigor, não nos levaria a nada, porque com o tempo tudo isso vai ser destruído, não é? Tudo vai ser destruído. Jesus fala, o reino dos céus não é comida e nem bebida. Ele fala, não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai. Então nós precisamos entender, meus irmãos, assim, a simplicidade do Evangelho, a verdade, a essência, não é, pela qual nós devemos e deveremos ser salvos. Não são os costumes, mas é a nossa fé. É a pessoa de Jesus, que vai sim refletir na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós vamos ver no domingo que vem essas questões, não é? O resultado dessa fé aperfeiçoando, mas não esses radicalismos que colocam toda a base da salvação, não é? Em coisas passageiras, em coisas mundanas, em rudimentos do mundo, como o apóstolo Paulo nos afirma. A mensagem, então, estamos concluindo, né, meus irmãos? A mensagem de Paulo é zelar pela firmeza dos crentes em Cristo e tão somente nele.
Então, assim, nós também, nos dias de hoje, meus irmãos, os nossos bispos, os nossos pastores, os professores da escola dominical, os coordenadores de ministérios, presidentes de sociedades, não é? Os crentes da igreja em geral, né? Os escritores de livros evangélicos, as editoras evangélicas e cristãs, tem que centrar simplesmente para perseverar na doutrina dos apóstolos, na fé suficiente na pessoa singular, ímpar, não é? Suficiente, suprema de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é? O mistério de Deus, o próprio Deus invisível revelado visivelmente ao homem, não é? E nele é que somos aperfeiçoados, e nele encontramos o poder para viver santamente, para vivermos uma vida santa. Só nele é possível obter plena redenção, não é, meus irmãos? Nós queremos encerrar deixando questões para pensarmos durante a semana a partir de hoje, não é? São questões tais como está seu relacionamento com Jesus? Qual o relacionamento que a nossa igreja mantém, a nossa congregação metodista aqui em Lorena tem mantido com Jesus? Nos seus cultos, na escola dominical, nas reuniões, nos retiros de carnaval. Você reconhece a Jesus, você o reconhece e o ama na sua plenitude, você o reconhece na sua plenitude? Você vive em função dele e da sua vontade? Você tem comunhão com ele, tem intimidade com Jesus? É a ele que você busca em situações de dificuldades, de crises espirituais ou materiais, em momentos de problemas, de dificuldades, de perdas? Ou você tem uma religião própria, individual, que você criou, baseada em aparências, mas sem eficácia alguma? Fechamos então, insistindo, meus irmãos, somente nele, com ele, Jesus, e por ele, Jesus, é possível vencer a nossa natureza original, pecaminosa, e receber o poder da ressurreição desde agora. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo estudo. Amém.